A paz do Senhor Jesus aos irmãos e amigos que nos dão a honra da sua visitação. Meu nome é Vinícius Meira, este é o canal Sagrada Semente. Estamos aqui para compartilharmos mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje o tema que eu quero tratar é sobre o fogo, o significado do fogo na Palavra de Deus. Normalmente eu ouço, eu vejo alguns irmãos no meio aí da cristandade dizer a expressão, por exemplo, hoje o fogo caiu na igreja, Então, qual que é o significado de fogo? Então, a gente vai entender aqui, irmãos, que fogo na palavra de Deus, ele não representa o poder de Deus, Aquele Pentecoste que Deus derrama sobre a igreja, e no final do culto os irmãos vão para casa dizendo, olha, hoje o fogo caiu na igreja, Mas não é isso que a palavra de Deus ela nos ensina, tá? Então, quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente vai perceber que fogo na palavra de Deus, ela representa juízo, tá? Normalmente, fogo representa juízo. E aqui eu vou compartilhar 4 textos bíblicos, para a gente poder extrair esse entendimento, sobre o significado do fogo na palavra de Deus, tá? Então, começando aqui, eu quero começar com o texto em Levítico capítulo 6, verso 12 e 13, que diz aqui assim, o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Outro texto bíblico é 1 Reis, capítulo 18, do verso 33 ao 38, que diz aqui assim, então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda, fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao altar, ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então, 1 Reis, capítulo 18, verso 33 ao 38, tá? Bom, só aguardando esses textos bíblicos, tá? Já eu vou explicar aqui, vou dar o entendimento. Outro texto bíblico que eu quero aqui compartilhar, comparando com esses dois que eu já falei, todos os 4 textos eles vão tratar do mesmo assunto, A gente já vai entender já. Então vamos lá, vamos para Isaías 53, capítulo 53 de Isaías, versos 5 e 6. Diz aqui assim, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 5 e 6. Eu gostaria de chamar sua atenção para o trecho quando ele diz aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Outro trecho bíblico que eu quero compartilhar, agora no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 19, do verso 17 e 18, e diz aqui assim, E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. João capítulo 19, verso 17 e 18. Irmãos, aqui esses 4 textos bíblicos que nós lemos aqui, eles têm o mesmo significado,
Então, nesse texto de João, por exemplo, nós lemos aqui, você vê que no começo aqui João diz aqui, levando ele às costas a sua cruz, né? Então aqui eu quero que você entenda a tipologia. Voltando para o texto de lá do 1 Reis, capítulo 18, do profeta Elias, o que o profeta Elias ele fez, né? Então ele arrumou o altar ali, colocou a lenha sobre o altar, e sobre a lenha ele colocou o bezerro ali sobre a lenha, né? Então, esse bezerro sobre a lenha representa, tipifica, né, Cristo sobre a cruz, né? Então, a lenha representa a cruz, o bezerro que foi colocado sobre a lenha representa, ele tipifica, né, que é o sacrifício que está sendo feito aqui para Deus, que o Elias está fazendo para Deus, né? E aí, por revelação, nós entendemos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Como nós estamos lendo aqui em João capítulo 19, 17, quando ele diz, levando ele às costas a sua cruz. Eu quero que você tenha essa visão, tá? Você olhe com um olhar espiritual, né? Para você entender a simbologia lá do Antigo Testamento revelada no Novo, né? Então, ou seja, toda vez que a Bíblia fala no Antigo Testamento de sacrifício, algum animal sendo oferecido ali em sacrifício, seja um cordeiro, seja um bezerro, ele vai apontar para Cristo lá na cruz do Calvário, tá? Então aqui, esses 4 textos que nós lemos, né? Então, por exemplo, lá de Levítico, capítulo 6, 12 e 13, quando o sacerdote tinha que deixar o fogo aceso sobre o altar, porque sobre o altar é onde o sacerdote ia oferecer ali o sacrifício, que seria um cordeiro, como eu falei, ou um bezerro, ou algum outro animal, né? Mas perceba, compara os textos e procure entender, né, a tipologia, né? Então aqui em Levítico 6, 12 e 13, né? O altar sobre o qual o sacerdote oferecia o sacrifício e o fogo aceso sobre o altar. Lá em 1 Reis 18, o profeta Elias arrumou o altar, colocou a lenha, sobre a lenha ele colocou ali o bezerro em pedaços, que representa, né, que é o sacrifício, é o animal que está sendo ofertado em sacrifício para Deus. Tá? E aí vem para Isaías, e aí lembra que eu falei para você prestar atenção nesse trecho aqui, quando ele diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Né? Então, ou seja, isso que Elias está fazendo aqui é basicamente o que está escrito em Isaías. Né? Por quê? Essa palavra castigo aqui, ela pode ser substituída por juízo, né? Porque o que é juízo? Juízo é castigo, né? Então, em vez de ele dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, eu posso dizer também, o juízo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre ele quem? Sobre Cristo, né? Então, ou seja, então aqui quando Elias ele oferece o sacrifício, o que acontece depois que ele oferece o sacrifício, que ele invoca Deus, né? Diz a palavra de Deus aqui, nós lemos aqui, que caiu fogo do céu sobre aquele sacrifício, né? Então, ou seja, esse fogo que está descendo aqui sobre o sacrifício que Elias está oferecendo, é esse castigo que nos traz a paz aqui de Isaías, que estava sobre ele, né? Sobre ele quem? Sobre Cristo, não é? Se a gente for aqui também para o Novo Testamento, nós temos mais um texto aqui na primeira epístola de Pedro, 2,24, olha o que Pedro diz aqui, né? Ó, diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, né? Para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarado, né? Então, ou seja, assim como aqui em Elias, né, aqui em 1 Reis 18, que o fogo desceu sobre ali o sacrifício, da mesma forma acontecia lá em Levítico 6,12, o fogo queimando o sacrifício ali que o sacerdote oferecia, tá? Então, a revelação está aqui em Isaías, né? Quando Isaías diz que o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Então, esse castigo aqui que estava sobre ele, que é Cristo, é o fogo, né? Então, é o fogo que está descendo sobre o sacrifício, assim como lá em Levítico 6,12, e assim como também aqui na oferta que Elias fez, que desceu fogo sobre aquele sacrifício, né? Então esse fogo que desce, né, sobre o sacrifício, tanto lá em Levítico, como em 1 Reis 18 ali, é o juízo de Deus recaindo sobre Cristo, né? Por quê? Jesus ele suportou tudo isso por nós, né? Então tudo que era para nós, então, por exemplo,
Como Isaías está dizendo aqui, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, né? Ou seja, o juízo que nos traz a paz, Deus lançou sobre Cristo. Então Jesus experimentou por nós. Ele experimentou o juízo por nós, experimentou a cruz por nós, porque a cruz também não era para nós, era para ele, não é? E também experimentou a morte, né? Experimentou a morte no nosso lugar, também foi ao inferno, cumprindo todo o rito do pecado ali no nosso lugar, né? Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, né? E assim como ele ressuscitou, nós também um dia nós vamos ressuscitar, né? Então, fazendo a comparação entre esses 4 versículos aqui, nós chegamos à conclusão que o fogo, né, o que desce sobre o sacrifício, né, então o fogo aqui não é o poder de Deus, não é o Pentecoste lá, que acontece lá no culto, né? Então o fogo que desce do céu sobre o sacrifício, né, então é o juízo de Deus que está recaindo sobre, no caso aqui, sobre Cristo, né, porque Cristo é o nosso sacrifício, né? Ele é o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Então ele está se oferecendo no nosso lugar, né? Então, o fogo na Bíblia não representa o poder de Deus, o Pentecoste, mas ele representa o juízo de Deus, né? Então, irmãos, aqui a gente finaliza esse estudo, pequeno estudo bíblico aqui, né, com esse entendimento sobre o fogo, né? Então, o fogo normalmente, né, via de regra, o fogo na Bíblia normalmente vai representar o juízo de Deus, tá? Então, assim, se você gostou desse estudo bíblico, eu quero pedir que você deixe o seu like aí no vídeo. E se você gostou também, quiser compartilhar esse estudo com outras pessoas também, eu fico grato, né? Vai ajudar no crescimento do canal aí. E assim eu agradeço a cada um de vocês, que Deus abençoe. Espero que esse entendimento ajude no seu crescimento espiritual e até o próximo vídeo.